Para entender essa próxima figura, é importante perceber como esse princípio da contiguidade ou da proximidade pode constituir linguagem figurada da seguinte maneira: há casos em que um conceito é tão próximo a outro, que um conceito está tão relacionado a outro, que é possível a substituição desse conceito por outro, de um conceito por outro, com base nessa proximidade que existe entre eles. Como assim? Substituição com base na proximidade, com base na contiguidade. Veja um exemplo bem comum. Essa frase é de uma propaganda, e eu aproveitei aqui de uma questão do vestibular Unicamp, dizendo assim: não leve gato por lebre, só Bombril é Bombril. Você vê aqui que Bombril está com letra maiúscula, não é? Se referindo a uma marca de esponja de aço. E aqui, Bombril em letras minúsculas se refere a esponjas de aço de modo geral. O que acontece é que essa marca de esponja de aço ficou tão famosa, ficou tão conhecida, que quando nós dizemos Bombril, ainda que a marca não seja essa aqui com letra maiúscula, se pensa nesse tipo de produto. A propaganda, inclusive, se baseia nisso, dizendo: olha, não leve uma coisa inferior que parece uma superior, porque a propaganda vai afirmar que a única esponja de aço que existe de fato, a única que merece ser chamada de Bombril, é a da marca Bombril. Ou seja, se alguém comprasse a esponja de aço de outra marca e dissesse: ah, comprei um Bombril Assolan. Isso é uma figura de linguagem, porque Bombril literalmente é nome de uma marca e não nome de um produto. Você certamente aí está pensando em outros casos parecidos, né? Em vez de se dizer curativo, se usa o nome da marca Band-Aid. Em vez de se dizer fotocópia, se usa o nome da marca Xerox. Veja que, nesses casos, o que está em jogo é uma relação de, volto a dizer, contiguidade ou proximidade entre os dois conceitos. É como se, ao pensar Bombril, automaticamente a gente pensasse esponja de aço. Ao pensar Xerox, automaticamente a gente pensasse fotocópia, independente da marca. Essa substituição com base na proximidade é que caracteriza a figura que nós chamaremos aqui de metonímia. Você vai ver exemplo semelhante aqui também num verso do poema de Sete Faces, composto por Carlos Drummond de Andrade, quando ele afirma que o bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Veja, considerando o contexto do poema, que eu evoco aqui, é possível dizer que pernas está em substituição a pessoas. Porém, naquele contexto, o eu lírico destaca as pernas que vão à mostra daquelas mulheres que passam de saias no bonde. Então, aqui, de novo, a relação é de proximidade, só que agora da seguinte maneira: o conceito perna evoca a pessoa. Quer dizer, perna é parte da pessoa. Nesse contexto do poema, seria impossível pensar em pernas sem levar em conta as pessoas que estão ali sendo observadas por esse eu lírico. Então, de novo, é por uma relação de proximidade que se faz aqui essa linguagem figurada, é, mais uma vez, a metonímia. Metonímia que também ocorre aqui nessa passagem bíblica, em que a própria figura do Criador se dirige a Adão e diz: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó te tornarás. Suor do rosto aqui, dado o contexto que é a partir do suor do rosto que conseguirá o pão, é
uma referência ao trabalho. E por que, de novo, aqui há uma relação de contiguidade, há uma relação de proximidade entre esses conceitos? O conceito de suor do rosto e o conceito trabalho. Pensar no suor do rosto leva a pensar no que provocou aquele suor. Quer dizer, o suor é o efeito desse trabalho exaustivo, desse trabalho intenso. Então, como pensar em suor no rosto nos obriga a pensar em trabalho, são conceitos próximos, mais um caso aqui de metonímia. Esses três casos que a gente viu são exemplos correntes de metonímia. Esse primeiro foi um caso em que se usou o nome da marca em vez do nome do produto. Quer dizer, se usou a palavra Bombril em vez do nome do produto esponja de aço. Aqui, em Um Bonde Passa Cheio de Pernas, é a metonímia da parte pelo todo, já que as pernas são parte de um todo maior, que é a pessoa. E aqui em No suor do rosto comerás teu pão, suor do rosto é o efeito causado pelo trabalho. Então se substituiu o efeito pela causa. São três exemplos bastante recorrentes, bastante comuns, dessa figura de linguagem baseada na contiguidade, que é a metonímia.